Irmãos, em primeiro lugar, nós temos que avaliar essa questão dessa parábola. Quem tem 100 ovelhas, 100 ovelhas, ok? É muita ovelha, ok? É muita ovelha. E elas não estão paradas, elas estão em movimento. E note como é interessante que a parábola, quando Jesus fala para eles, ele vai para o campo que eles conhecem. Porque todos que estavam ali conheciam pastores e rebanhos. Conheciam a rotina, conheciam. Aí o Jesus vem e apresenta que são 100 ovelhas e uma se perde. E uma se perde. Olha como é interessante. Se uma se perde, o pastor sentiu essa perda. O pastor se preocupou com essa ovelha. Então vamos analisar isso fazendo nossa visão a Cristo. Cristo conhece todo mundo. Então vamos fazer hipótese que essas ovelhas fossem de um homem rico. Ok? Porque a ovelha, nesse caso aqui, não é uma questão financeira. É uma questão de reconhecer a vida de uma ovelha. Então, ele vai em busca daquela ovelha perdida, desgarradas. Irmãos, não vamos analisar o que ocorreu com essa ovelha. Por quê? Porque era uma ovelha de um aprisco. Ok? Se é uma ovelha de um aprisco, se nós considerarmos a ovelha como cristão, como os cristãos, ok? Um cristão saiu da visão de Cristo. Um cristão está longe, perdido, ok? Então a gente já vê a palavra perdido. Por que perdido? Nós não vimos que a ovelha não tem condições de se virar sozinha? Não tem visão? Não tem... uma das características da ovelha, ela quando tem alguma coisa que está acontecendo, ela é tão curiosa que ela vai lá, independente de se é perigo ou não. Então uma ovelha longe do seu pastor, ela sofre essa situação aí. Então, não é o caso específico daquela ovelha rebelde, mas é o caso de uma ovelha que se desgarrou, saiu, por algum motivo de desorientação. Mas ela pertencia ao aprisco. Jesus a conhecia. Agora, vamos para a nossa realidade aqui. Quantos de nós saímos da presença de Cristo? Eu já falei isso na live passada. Ok? Então, acaba saindo, mas Jesus, ele deixa as 99 e vai em busca daquela alma. Uma alma tem um grande valor para Cristo. Por isso que ele direciona para a busca dessa ovelha. Porque essa ovelha está sujeita a muita condenação e até a morte também. É o caso nosso. Jesus se preocupa que quando nós estamos desgarrados, nós estamos sujeitos à morte. Morte espiritual, morte carnal, ok? E a segunda morte também, que é a morte espiritual, seja, tá? Morte espiritual e morte carnal. Então, nós temos esse perigo acontecendo, ok? Então, ele vai e busca. Então, vejam bem, quando ele fala assim, no versículo 7, haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende. Veja, no caso, Cristo não nos abandona. Então, se formos olhar essa parábola, o pastor Jesus Cristo,
estava lá com a ovelha. Mas como que ele conseguiria resgatar essa ovelha? Com arrependimento. Ok? Então vejam que nesse caso, para que o pastor resgate a ovelha, ele tem que ter arrependimento. E diz a palavra que quando ele pega a ovelha, ele carrega a ovelha. Ele não chama a ovelha, ele carrega a ovelha. Então veja que a ação de Jesus Cristo na nossa vida é bem pessoal. É bem pessoal. Amém? Então ele carrega. E aí, veja bem, existe uma alegria muito grande, porque houve um arrependimento no reino do Senhor. Amém? Agora vamos falar sobre a parábola da dracma perdida, que está no versículo 8 e 9. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não acende a candeia e não varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? E achando, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. E aí logo em seguida Jesus diz: assim digo-vos, alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Ligação com a ovelha perdida. Ele se arrepende porque existe um arrependimento lá. Notem a semelhança que existe nas parábolas. Essa é uma outra semelhança, né? Perdido e se arrepende. Amém? Então vejam, irmãos, quando essa mulher que perde a dracma, né? Ela acende a candeia. Aqui Jesus está falando: não acende a candeia, não varre a casa buscando com diligência até encontrá-la. Ok? Vejam, irmãos, é como se Jesus, o noivo, e a igreja, a noiva. A noiva perde uma dracma. A noiva perde algo precioso que Cristo deu para ela. Ok? Se formos ver isso aí. Então, essa mulher perdeu, mas só descobre que perde quem observa que sumiu. Não é correto isso? Então, se você descobre que sumiu, porque você se arrependeu de alguma coisa que você tenha feito aí que perdeu. Então você vai lá, acende a candeia, ou seja, clama a Deus, ou seja, busca a presença do Senhor, ou seja, dobre o joelho, vá buscando toda a sua o seu clamor, o seu pedido para Deus, para que seja restaurado aquilo que foi perdido. Ok? Então nós encontramos aí também a restauração e encontramos também a palavra perdidos. Ok? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Existe uma ligação nas duas parábolas, ok? Agora, para você pregar, para você buscar um ensinamento mais profundo, não necessariamente você precisa utilizar as 3 parábolas. Você pode utilizar cada uma distintamente, como a gente tem visto nas pregações e nos estudos. Amém? Então vamos agora para o filho pródigo, ok? Então a ideia não é pregar, nós temos pouco tempo, ok, irmão? Mas não é pregar. Eu vou ler rapidamente para os irmãos entenderem o contexto da história. Disse mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá a minha parte dos bens que me toca. Repartindo-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante, e ali desperdiçou os seus bens,
vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra um grande fome, e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se um dos cidadãos daquele país, a qual mandou para seus campos apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alforras que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caiu, porém, em si e disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Então ele, ainda longe, seu pai ouviu. Encheu-se de compaixão e correu, lançou-se ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor roupa, vestilha, e põe-lhe um anel no dedo e espargas nos pés, alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e viveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, seu filho mais velho estava no campo, e quando voltava ao se aproximar da casa, ouviu músicas e as danças. E chegando um dos seus servos, perguntou-lhes o que era aquilo. Responderam então: chegou teu irmão, e o teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Amém? E aí? Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eis que há tantos anos te sirvo e nunca transgredi o mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, desperdiçou os teus bens com as meretrizes, matar-lhes o bezerro cevado. E matar-lhes o bezerro cevado. Replicou o pai: Filho, tu sempre está comigo, e tudo que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmos e alegrarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha sido perdido e foi achado. Amém? Irmãos, é importante a gente entender que é o seguinte: ninguém dá uma herança antes de morrer. Claro que hoje em dia tem partição de bens e tal, mas só vão adquirir os bens depois da morte daquele que ter feito o inventário. Ali não era a mesma situação. E agora é interessante, irmãos, que quando nós começamos a ler a parábola, nós entendemos que esse personagem tinha 2 filhos. Então, se nós fazermos uma comparação e colocarmos Deus como pai, nós vamos colocar cada um dos irmãos os filhos. E vejam que um filho é mais velho que o outro. Então, um filho tem mais tempo com o pai que o outro. Um cristão é mais maduro que o outro. Ok? E aí você tem uma situação interessante, que aonde manjares do mundo, ok, fizeram a concupiscência, né, a vontade do filho mais novo querer desfrutar. E ele não tinha dinheiro. Quem tinha dinheiro é o pai. Ele trabalhava com o pai. Ele até, se ele precisasse, como o pai disse, né,
Se ele quisesse chamar um amigo, mataria um ovelho, tá? Mas não era o caso, né? Mas o caso dele, o que era? Não, se eu pedir alguma coisa para meu pai, fazer alguma coisa, meu pai não vai aceitar. Meu pai não vai aceitar esse desejo meu. Então ele pediu ao pai: dê-me o que é de meu direito, e eu irei viver a minha vida, ok? Tanto é que Deus fez isso, né? O pai fez isso, e o filho foi não do lado, não uma cidade ali perto, foi numa cidade distante, longe. Foi uma cidade longe. Interessante que, chegando lá, ele achava que o dinheiro ia durar para sempre. Ele achava que estava tudo certo. Então, eu coloco o seguinte: a pessoa que tem Deus no coração tem um tesouro dentro de você. E esse tesouro dentro de você, entendeu? Ele tem um valor. E um grande valor. Então, é bem difícil, irmãos, um ex-crente, uma pessoa que saiu para o mundo, entendeu? Ser compreendido num lugar desse tipo aí, ok? Porque ele está ali fazendo o que não é seu, está usando o que não é seu. E se afastado de Deus. Então, vejam, irmãos, que quando você toma alguma atitude e se afasta da presença de Deus, veja bem, se afastar da presença de Deus é um sentimento seu. Porque Deus não se afasta de você. E isso a gente tem que entender. Ok? E diante dessa parábola, nós vimos claramente que esse filho mais novo, ele vai para essa terra distante e lá ele vai ter problemas. Porque o dinheiro acaba. A situação acaba. Então vejam que se você fizer uma comparação entre a ovelha perdida e esse filho mais novo, não teria uma grande semelhança? Ele estava no aprisco, a ovelha estava no aprisco, estava ali se alimentando, participava do rebanho, tinha o pastor. O filho pródigo tinha o seu pai, ele cuidava dele, ele mantinha, ele fazia tudo, e resolveu sair. E aí, o que acontece com a gente, irmãos? Eu vou ter que resumir, talvez na próxima live falar mais um pouco sobre isso. Mas o que acontece, irmão, de importante é o seguinte, que ele se arrepende. Então, existiu um arrependimento aqui. Diante de uma aprovação, recebe um arrependimento. E se você for observar a parábola, você vai ver que o pai o vê longe. Quando você olha essa parábola, que o pai o vê longe, o que significa? Que o pai da parábola não desistiu do filho. Como Deus não desiste de nós. Vejam como é interessante. Ok? E aí quando o filho chega, a alegria é imensa. É imensa. Ok, irmãos? Então, é importante que a gente compreenda. Deixa eu colocar aqui o filho pródigo que eu não coloquei. Filho pródigo. Veja bem que a gente tem esse entendimento. Agora eu quero passar para os irmãos, para a gente finalizar, uma tabelinha aqui. Ok? Obrigado. A minha auxiliadora chegou aqui. Amém? Vamos olhar aqui, irmão. Deixa eu tirar esse desenho daqui. Pronto. Ok? Aqui é o seguinte, irmãos. Quando eu comecei as parábolas, comecei a live, eu falei com os irmãos sobre a questão das semelhanças. Vejam bem. Entre as três
nós vemos o versículo 7, versículo 10 e versículo 32. Fala do quê? Alegria. Alegria. Resultado ótimo. Resultado bom. Ok? Aí no capítulo, versículo 4, versículo 8 e o 32, nós vemos sobre perdido. Lembra que eu falei a questão do perdido? E depois nós vemos o motivo. Se perdeu, a ovelha se perdeu, a dracma se perdeu do celular, do colar, do colar. O filho pródigo se perdeu também. É o filho perdido, ok? Vejam a semelhança, irmãos. No caso do resgate, o da ovelha foi o pastor, né? E no caso da dracma e no caso do filho pródigo foi um arrependimento. Então, o pastor foi, nesse primeiro caso, que a ovelha é sozinho, né? Porque é o pastor. Já o dracma e o pródigo se perdeu, tem o perdido aí, entendeu? Então, a aplicação qual que é? A aplicação, irmãos, é que a ovelha foi a ovelha desgarrada. Já o dracma é um valor precioso, ok? E do filho pródigo é um esbanjador, ok? Então, mais importante que eu quero passar para os irmãos, na alegria, ok? Os motivos, vejam que entre essas parábolas tem semelhança. E essas parábolas foram faladas para um único público, ok? Que estava ali com Cristo naquele momento. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Eu acredito que sim, eu acredito que vou ouvir a live de novo para colocar no YouTube, ok? Mas se faltar alguma informação que eu deixei de falar, eu passo para os irmãos na nossa próxima live, amém?